reforma tributária. Eu listei aqui uns pontos entre vencedores, né? O presidente Lula venceu. Venceu porque conseguiu passar a reforma tributária de 3 décadas, né? Portanto, que vem lá dos anos 90, mais ou menos, em torno dos anos 90. Então, isso foi uma grande vitória do governo. Segundo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, outro grande vencedor nesse momento. Soube trabalhar tanto nos bastidores como no primeiro plano ali do teatro, do palco, muito bem. E isso vai ter influência direta na questão econômica do país no processo de recuperação. Otimismo, expectativa positiva é essencial à economia. Terceiro, Arthur Lira. É inegável que o Arthur Lira está entre os vencedores, deve ser elogiado, falou que é uma proposta de Estado e não de governo, está absolutamente correto, mostrou liderança e capacidade de convencimento e poderá levar a uma relação mais republicana entre a Câmara dos Deputados, em especial, e o Poder Executivo. Está entre os grandes vencedores. Aguinaldo Ribeiro, eu gostaria de lembrar, eu conheço ele há tempo, não pessoalmente, mas conheço. Ele realmente tem do céu, ele tem um lugar garantido, né, lá no céu, porque ele conseguiu ouvir muito bem e dar uma visão de totalidade sem criar um monstro, né? Mas criando uma articulação muito efetiva na aprovação do projeto. Está de parabéns o Aguinaldo Ribeiro e por ouvir, né? Que tem político que não ouve e conseguir colocar o que era relativamente consensual no papel. A economia vai refletir muito bem. Lembrar que o Senado vai fazer algumas modificações, mas o grosso da moeda será, da proposta é da Câmara, que volta para a Câmara, mas a essência da proposta é da Câmara, né? Sétimo, a questão do Conselho Federativo é uma discussão muito boa e foi muito bem visto, análise feita, né, sobre o papel do Conselho Federativo, está de parabéns, e aí passa pelo relator, Aguinaldo Ribeiro. A cesta básica, que era um nogórdio, e Elis, com excelente, fez um resumo muito bom, está de parabéns aí. A cesta básica desonerada, que era uma questão central aos mais pobres, porque as pessoas que nós discutimos as questões mais amplas, políticas complexas. A grande maioria da população é a questão imediata do bolso, é do almoço, é do jantar. Então, essa questão da cesta básica foi muito importante, muito bem encaminhada. A questão da revisão anual, perfeitamente, e você tem um processo que completa de 7 anos de transição, né? Então, nesse sentido, foi uma maturidade, uma sessão de maturidade da Câmara dos Deputados que está de parabéns, discutindo o que nós queremos, política, porque a oposição liderada por Bolsonaro, qual era a contraproposta que ela tinha? Nenhuma, só queria sabotar a proposta da reforma tributária. E quem foi o grande derrotado? Jair Bolsonaro. Mudança no Ministério do Turismo. Eu acho, num presidencialismo como o nosso, se fosse um regime parlamentar, o encaminhamento seria diferente, porque afinal é o legislativo que designa o executivo, né? No nosso caso, que é um regime presidencialista, o parlamentarismo nós tivemos durante o Império, né? Especialmente no segundo reinado, a partir de 1847, com a presidência do Conselho de Ministros. Veio a República, a primeira República é presidencialista, o Vargas presidencialista, tivesse um breve período parlamentarista entre setembro de 61 a janeiro de 63, naquela crise da renúncia do Jânio Quadros, né, em agosto, no dia 25, e a substituição pelo vice-presidente da República, João Goulart, que estava numa viagem exterior oficial, e que volta ao Brasil, feito um acordo, muda-se o regime. Tancredo Neves, que não tinha mandato parlamentar, vale destacar, tinha perdido a eleição de 60 em Minas para o Magalhães Pinto, assume como primeiro-ministro e fez um excelente ministério. Aí foi um absurdo, no ano seguinte, a Câmara exigir que os ministros saíssem do cargo para quem quisesse concorrer à legislação legislativa. No parlamentarismo isso não existe, né? Você se mantém no cargo e, inclusive, no processo eleitoral. Bem, isso foi aprovado e aí o parlamentarismo, que o jogo não gostava, acabou no plebiscito de 6 de janeiro de 63. Agora, no nosso caso, nós temos no presidencialismo, que teve plebiscito em 1993, inclusive, com vitória do presidencialismo. A questão é como negociar. Para mim não há nenhum problema, eu acho que outros governos já o fizeram, uma negociação republicana. Eu acho que, quando a poeira baixar dessa votação, é necessário o presidente Lula, primeiro, enfatizar as questões internas, né? Segundo, analisando no campo da história, fortalecer a relação com o Congresso Nacional, especialmente
especialmente com a Câmara dos Deputados. Não é que o Arthur Lira deu um recado, o Arthur Lira agiu muito bem, né? Mostrou força política e capacidade de pensar o coletivo, que ele sabe que, no fundo, a maior vitória é para o governo federal, não para ele. Claro que ele virou um interlocutor para vários setores, mas a vitória maior é para o governo federal. Então, é necessário incorporar, quando eu digo incorporar, é que Arthur Lira e outros líderes importantes de partidos que não estão necessariamente no governo, tenham participação no governo. Por exemplo, no caso do Ministério da Saúde, eu sei, claro, que a ministra é muito capaz, mas a indicação original da doutora Ludmila, que eu também conheço, aqui do INCOR, né, que é uma brilhante médica, junto lá com o nosso colega, doutor Calil, o doutor Fábio Jatene, a gente de primeira, tal, o trabalho que eles fazem de competência técnica, e a questão tudo bem, vamos deixar de lado o Ministério da Saúde, mas há outros espaços no governo, quer dizer, acertar, aproveitar esse mês aí, um período que é menos de um mês, de recesso parlamentar, para fazer essas boas negociações republicanas. Negociar não é fazer algo nocivo ao interesse público, negociar é a essência da democracia. Fazendo uma reforma, não esperar o final do ano, não esperar a casa estar pegando fogo para chamar os bombeiros. Quando houve um pequeno problema ali, apaga imediatamente. Eu acho que o sinal dado pela votação de 375 a 111 é muito expressivo. O governo vai precisar de votações tranquilas como essa para o segundo semestre, inclusive, porque temos orçamento. Então é hora do presidente Lula, ele assumir a coordenação política, ele assumir a coordenação, chamar os principais líderes partidários, né, e passa necessariamente por Arthur Lira, e estabelecer uma reforma. Quanto mais cedo estabelecer a reforma ministerial, não é uma humilhação aos ministros que estão saindo, porque o cargo dos ministros é do presidente, aqui, volto a dizer, não é parlamentarismo. E com isso, concluindo, ter um segundo semestre tranquilo, porque ele vai ter de enfrentar. Tem essa questão do marco fiscal, que provavelmente vai ficar um pouco mais para frente, a questão do cargo, tem o orçamento. Para mim, o orçamento é o principal de tudo, né? E aí você precisa ter uma relação mais tranquila com a Câmara dos Deputados. Lula assume presidência do Mercosul. O Mercosul é uma vitória, né? Vamos lembrar que durante todo o período colonial, os intensos confrontos entre América Portuguesa e América Espanhola, de colonização espanhola, né? As disputas lá na Amazônia, mas especialmente na fronteira sul, pelo Rio da Prata, né? Para Portugal era fundamental a livre circulação do Rio da Prata. Quando vem a independência, os conflitos continuam. É bom lembrar que o Uruguai, chamado de província cisplatina pelo Brasil, fez parte do Brasil até a segunda metade dos anos 20, ainda durante o primeiro reinado de Dom Pedro I, depois com a Guerra da Cisplatina, né, constituiu-se a República da Banda Oriental Uruguai. Bem, como estado tampão entre os dois gigantes ali da América do Sul, Argentina, que não era Argentina ainda, só vai ser Argentina depois da metade do século XIX, como Argentina centralizada, e aí o Domingos Sarmiento, e o Brasil, o Império do Brasil, que é uma coisa aparentemente totalmente diferente do resto da América Latina e colonização espanhola. É o único império aqui nas Américas, na antiga América Latina, excetuando um breve período de 1 ano e meio no México. Bem, temos o Mercosul, que foi uma vitória dos presidentes Raul Alfonsín e José Sarney. Temos de lembrar as tensões, aquelas tensões que vinham lá da colônia, inclusive tensões militares, né? Tudo foi resolvido e deram os primeiros passos para a criação do Mercosul, que é muito importante, que foi desvalorizado pelo Brasil, especialmente no último quadriênio presidencial, tem de ser retomado, tem questões que são complexas dentro do Mercosul. Por exemplo, você destacou o acordo com a União Europeia, o acordo é ruim, foi comemorado a época do quadriênio presidencial anterior com uma grande vitória diplomática. Era mais uma falácia do então ministro da Economia junto com o então presidente da República, né? Era tudo mentira, aquilo era mentira, né? Era péssimo para o agronegócio e péssimo para o setor industrial. Então tem de ter um acordo, e tem de lembrar que a Argentina tem interesses também, especialmente no setor primário, que batia de frente com a economia europeia, em especial com a economia francesa, né? Economia agrícola. Então é necessário ter esses acertos, é uma presidência rotativa,
agora é a vez do Brasil. Esses acertos estão caminhando aí, vão chegar a um ponto comum. É interessante para a Europa precisa ter uma articulação melhor com o Mercosul também, não é só o interesse desse lado do Atlântico, mas do outro lado do Atlântico, e vamos esperar que essas questões que envolvem o Uruguai, por fim, que é uma questão complicada, quando você estuda, o Uruguai é um pequeno país, tem uma população menor que a zona leste de São Paulo, né? O Uruguai teve já os problemas das papeleiras com a Argentina, tempos atrás, né? Foi uma questão bastante complicada, e agora quer fazer um acordo direto com a China, o que viola o que determina o Mercosul. Então é necessário buscar um acordo interno também dentro do Mercosul, ver as necessidades do Uruguai, que tem a sua especificidade, e trabalhar de forma unitária. A entrada da Venezuela, o retorno da Venezuela, vamos chamar assim, é muito importante. O Mercosul é uma unidade econômica e não política, né? Assim como a comunidade europeia, né? É a mesma coisa aqui do Mercosul. E é importante a Venezuela estar também no Mercosul, né? Apesar da distância geográfica, por exemplo, em relação ao Uruguai, a Paraguai e a Argentina. Tem no meio um pequeno país chamado Brasil. Então, essa questão é importante, precisa de muita habilidade. O Lula tem enorme prestígio internacional, né? E é possível que esse acordo possa avançar, não assinar nesse próximo semestre, mas avançar. É importante o acordo para o Brasil, para o Mercosul e para a Europa, mas modificado. Acordo entre Mercosul e União Europeia. Uma questão importantíssima, é necessário destravar as negociações. Não é fácil, negociação é assim mesmo, né? Cada um está do outro lado do balcão e você tem de chegar a um ponto comum. E um cede, o outro cede, chega a um acordo. O que estava sendo negociado, inclusive no quadrinho de presidência, o anterior foi visto como uma vitória, salvo engano foi em 2020, se eu não estiver enganado, no começo do ano, era um equívoco, né? Já tinha sido lembrado... E eu me lembro muito bem que o ministro Recupero já tinha alertado que tinha sérios problemas naquele acordo que estava sendo negociado, que envolvia as questões da indústria, né, e do agronegócio brasileiro. Não custa recordar, por exemplo, a indústria brasileira o último trimestre teve crescimento negativo, um desastre. Nós vamos passar por uma reindustrialização. Não é que nós vamos criar barreiras como no passado contra a indústria europeia, isso já foi, né? Da primeira fase de industrialização, da segunda fase, da substituição de importações, não é o caso. Mas temos de criar condições para que haja proteção devida à indústria brasileira, assim como os outros países na Europa protegem sua indústria. E no caso do agronegócio, aí é complicado, porque envolve a França especialmente. A França tem uma tradição que vem lá da Revolução Francesa, o clássico é o Grande Medo, do Georges Lefebvre, né, que precede, o fim do feudalismo é precedido na prática pela rebelião camponesa, tomando os castelos, queimando os títulos e tal. Vem depois disso em agosto de 1789, mas na prática já tinha terminado. Depois vem a questão vamos chamar de reforma agrária, a consolidação da pequena propriedade, que tem até hoje e que tem suas características especiais lá na França. A questão que envolve com o nosso agronegócio é que nós somos, nesse sentido, por uma série de produtos lá produzidos em França, se assim preferirem, somos mais eficientes, ou seja, produzimos mais barato, pode ser que não necessariamente com a mesma qualidade, porque a França tem a manteiga, vamos como explicar tudo, né? Tem coisas que são muito boas da pequena propriedade francesa, mas é uma questão, e a base política tem eleição, é muito importante o voto do campo, né? Especialmente agora em que a extrema-direita tem crescido muito na França. Então vai ter que chegar a algum acordo. Por isso que é importante ter a presença do Brasil nessa presidência rotativa, nesses 6 meses, porque o Lula, a pessoa goste ou não, tem um enorme prestígio internacional. A visita dele à França foi extremamente vitoriosa, no sentido de abrir caminhos para se chegar a um acordo que proteja o Mercosul, e você destacou a diversidade do Mercosul. Brasil e Argentina tem mais ou menos interesses que dá para conciliar. Com o Uruguai já tem dificuldades, porque o Uruguai também tem as suas necessidades. A gente tem que pensar no coletivo, ou nós estamos juntos ou não, né? E tem as suas necessidades, a questão do acordo com a China, teve problemas com a Argentina das papeleiras e assim por diante. Então, agora a grande questão, para concluir, é essa articulação, o Brasil negociar em nome do Mercosul, né? Ouvindo todos os nossos parceiros, com a União Europeia, e é bom lembrar que é preciso a aprovação dos parlamentos nacionais, né? Da União Europeia, além, evidentemente, do Parlamento Europeu. Não é um processo que se faz da noite para o dia, mas podemos avançar muito nesse semestre. Relação do Mercosul com a Venezuela.
O presidente diz que tem defeitos em todo mundo. Não, não é isso, presidente Lula. Nós temos uma ditadura na Venezuela, depois falaremos da Nicarágua, né? Nós estamos falando da Venezuela, que não é um defeito, é uma ditadura, que fez com que milhões de venezuelanos fossem obrigados a sair do país, ou indo para os Estados Unidos, para a Colômbia, Chile, Peru, Brasil, etc. Né? Então, portanto, não é um defeito, é uma ditadura. Segundo, o que a pré-candidata diz é verdade, ou seja, houve uma redefinição dos distritos de tal forma para favorecer numa eleição parlamentar o Nicolás Maduro. Então, para ter eleições livres e transparentes, é necessário que os distritos sejam divididos da forma como era anteriormente. Terceiro, a Venezuela foi, durante um período para nós brasileiros, uma referência. Desde a queda da ditadura, a partir de 1958, com os democratas cristãos, lembrar de Rafael Caldeira, por exemplo, foi muito importante aqui para o Brasil, para o Chile, Eduardo Frei, para a democracia cristã aqui, Franco Montoro, entre outros, etc, etc, etc. Então, a questão que passa pela Venezuela, há um outro ponto, há uma cláusula no Tratado do Mercosul da democracia. Não pode fazer parte do Mercosul um governo, né, que tem um regime antidemocrático. Então, usando uma expressão mais popular, passar o pano não resolve o problema, tem de enfrentá-lo. E o presidente Lula, nesse caso, para minha estranheza, ele deve estar mal informado, porque todo mundo sabe a quem é essa senhora candidata, né? Ele pode receber um release antes da reunião e ele tem gente muito competente no Itamaraty para tal, portanto, nada justifica essa posição. Primeiro, ele não ganha externamente apoio de ninguém, né, dos países democráticos. Dois, internamente, ele se enfraquece muito. Três, a nossa questão com a Venezuela é política e é econômica também, né, já que a Venezuela tem uma dívida para com o Brasil e precisa pagar essa dívida. E, por fim, a questão do Uruguai, antes de entrar, a posteriori nós vamos falar da Nicarágua, mas a questão do Uruguai, eu entendo a posição do presidente do Uruguai. O Uruguai está espremido entre dois gigantes, e não é de hoje, desde o século XIX, quando ele se libertou do Brasil, era a antiga província Cisplatina, né, numa longa guerra contra o Brasil, o Império do Brasil. E ficou espremido entre a Argentina e o Brasil. O Uruguai tem os seus interesses estratégicos. Teve problemas com a Argentina, na época dos Kirchner, com a questão das indústrias papeleiras, né? E tem várias questões que o Uruguai quer fazer um acordo bilateral com a China. Nesse caso, ele teria de sair do Mercosul, não poderia ser um membro permanente, né? Então, são questões complicadas que é necessário entender os outros. E, por fim, pode ser que o presidente do Uruguai também esteja usando uma cartada. Ele é um hábil político, o pai dele foi presidente também do Uruguai. É uma família que está lá na política há muito tempo, que ele está usando essa questão política do desgaste do presidente Lula em relação aqui na América do Sul à Venezuela para dar mais força à sua reivindicação econômica. Ele quer ter mais elasticidade na possibilidade de ter acordos, por exemplo, bilaterais com a China. Então, para fechar, é uma questão muito complexa e o Lula só perde, porque todo mundo sabe que as eleições elas são fraudadas, né? Que temos uma ditadura, portanto, não é um defeito, uma ditadura como nós nunca tivemos na Venezuela uma ditadura. Estou tentando me lembrar porque já teve várias ditaduras, o Gomes, etc. Mas o Pérez Jiménez, mas essa é a ditadura mais longa da história do século 20 e 21 da Venezuela e não dá para passar o pano nisso. Protestos na França. Após o final da Segunda Guerra Mundial, ela estava entre as nações vencedoras, mas foi derrotada na Segunda Guerra Mundial. Lembrar a ocupação alemã e a França de Vichy, né? Mas graças a De Gaulle e ao célebre discurso de 18 de junho de 1940, quando é criada as Forças Francesas Livres, aí começa aquela resistência de um homem, a princípio, o De Gaulle em Londres, mas depois a articulação que ele faz, até 4 anos depois, ter a libertação de Paris, e no final de abril, início de maio, com a rendição total da Alemanha nazista, né? É todo aquele processo de reconstrução feita pela França, mas é bom lembrar que os argelinos, que tiveram uma participação importante na Segunda Guerra Mundial, acreditaram que o final da guerra fosse também a libertação da Argélia do domínio francês, e teve uma grande manifestação naquele momento e uma repressão violenta
do novo Estado francês pós-libertação. Então, o sinal já estava claro. A Guerra da Argélia, o ápice, já no final dos anos 50, com a Frente de Libertação Nacional, quem quiser assistir, tem um clássico chamado A Batalha de Argel, que ficou proibido aqui no Brasil durante toda a ditadura militar. O filme não passou aqui. Um filme que só tem um ator profissional, os outros são atores não profissionais, para entender o dilema argelino. E tem o clássico Os Condenados à Terra, do Frantz Fanon, né? Um psiquiatra negro, antilhano, e que acompanhou para e passo o que aconteceu na Guerra da Argélia. Então, quando vem o De Gaulle, com o golpe de Estado de 58, que na prática é um golpe de Estado, acende a presidência, vem uma nova Constituição, um plebiscito, vem a independência da Argélia. Mas a questão magrebina era muito maior, porque você tem toda a África Ocidental francesa. Ele quis criar uma comunidade francesa, tal qual a comunidade britânica, né? E você teve um deslocamento muito grande no momento de crescimento econômico da França, de africanos, da África Negra e do norte da África, que são coisas distintas, da África subsaariana, para a França. No momento do crescimento econômico, essa mão de obra é bem vista, mesmo que discriminada, mas bem vista para os trabalhos inferiores e tal. A grande questão que hoje na Europa, não é só um caso francês, é um caso de outros países, a Europa hoje perdeu o papel que tinha no mundo, né? O eixo econômico do mundo se transferiu para a região Ásia-Pacífico. Portanto, em muitos países, esses imigrantes chegam, mas não encontram mais mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho se sofisticou. Excetuando a Alemanha, um fato recente que nós noticiamos aqui, né, que está querendo mão de obra, mas mão de obra qualificada, não mais aquela mão de obra sem qualificação, em número restrito também. Então, essa questão é complicada. Ela está presente em Portugal, né? Veja o que acontece com brasileiros. Ela está presente na Espanha, vamos lembrar o partido Vox, está presente na França, e na França essa presença é muito antiga, vem do século XIX. Um dos clássicos do racismo é o Ensaio sobre as Desigualdades das Raças, escrito pelo Gobineau, que foi embaixador da França do Segundo Império, do Napoleão III, aqui no Brasil em 1869, 1830. E tem textos pavorosos que ele escreveu sobre o Brasil nos 14 meses que aqui ficou. E depois você tem todo um processo de importação desse pensamento de extrema-direita pela Alemanha, né? E isso é usado, inclusive, é conhecido todos no nazismo. Ou seja, a situação é muito difícil, a solução. Quem conhece um pouco a França, você vai nos bairros periféricos, que são bem distantes do centro da cidade, e você encontra um domínio ali dos árabes. Recorde-se, há cerca de 4, 5 anos atrás, uma rebelião que ocorreu entre muçulmanos, de mulheres muçulmanas que queriam se libertar da estrutura familiar que impedia que elas fossem iguais aos homens, né? E que, no caso francês, que é um Estado laico, isso nem se coloca, da religião se sobrepor ao Estado. É uma situação difícil, né? Muito complicada. A França não vive o paraíso econômico que teve em certo momento da reconstrução pós-Segunda Guerra Mundial, ao contrário, passa sérios problemas econômicos. O segundo turno, a senhora Le Pen vai estar com certeza. Agora, qual é a solução? Você não tem uma solução a curto prazo, né? A questão que se coloca vai ser arrumar um meio de selecionar, entre aspas, desculpe essa expressão, a questão dos imigrantes. Mas tem os botes que atravessam o Mediterrâneo e que chegam à ilha chegam à Itália. E aí, por exemplo, no caso italiano, como é que fica? E os que chegam ao litoral da Espanha, né, especialmente? Então, tem as máfias que controlam essa questão. É um grande desafio para a União Europeia. Por quê? Por causa da proximidade do continente africano com a Europa. Historicamente, é bom lembrar que desde o Império Romano, e se você quiser puxar o fio, tem mais tempo, o contato entre o norte da África, lembrar que Cartago, né, a luta contra Roma, Cartago fica no norte da África. Vem, portanto, desde o século II, III a.C. Só que agora, numa conjuntura muito diferente, os países da África Negra não conseguem se consolidar democraticamente e economicamente. O Oriente Médio, idem, aquelas tragédias que nós vimos do deslocamento da guerra do Iraque e da Síria, e chega a uma situação meio que sem saída. Esse é o grande desafio hoje que a comunidade europeia tem, a questão dos imigrantes, como tratá-los, como incorporá-los à sociedade de cada país, e tem a questão religiosa presente também, né? Basta ver o extremismo na Bélgica, não
falei a Bélgica aqui, mas a Bélgica tem um forte extremismo islâmico, sem nenhuma islamofobia, vale destacar, né? E que estava envolvido com o chamado, entre aspas, Estado Islâmico. Em suma, em resumo, é uma situação muito difícil, muito complicada, não tem solução a curto prazo, não é só... a repressão ela vai ocorrer para a proteção de bens públicos e privados, né? Desde que eles sejam atacados. Agora, reprimir os manifestantes e achar que com isso resolve o problema, não vai resolver. Tem de ter uma política civilizatória, especialmente a França, que foi sempre o palco privilegiado de luta de classes na Europa e para nós, ao menos para mim, representa sempre o ápice da história. Qualquer referência histórica do século XVIII para hoje, eu sempre lembro da França. Então, ela que tem de dar o exemplo, e esse é o desafio. Agressão ao jogador Luan, do Corinthians. Primeiro ponto, tem trabalhos acadêmicos na universidade, em antropologia do esporte e sociologia do esporte, muito bons sobre torcidas organizadas. Eu estou me lembrando de um colega, foi uma década colega dele no Departamento de Ciências Sociais, o Luiz Henrique Toledo, ele tem um trabalho sobre torcidas organizadas, acompanhou as torcidas organizadas nessas viagens, é São Paulino, mas avisou para o pessoal da Gaviões, eu estou fazendo uma pesquisa acadêmica, viajou com várias torcidas, e o livro dele, publicado sobre torcidas organizadas, é muito interessante para a gente entender como é que elas nasceram, muitas ali no final dos anos 1960, porque antigamente tinha o torcedor símbolo, né, dos times, né, o Tarzan era do Botafogo, a Dona Elisa aqui do Corinthians e etc. Não, a torcida organizada foi uma outra coisa e elas foram crescendo ao longo do tempo. Eu sou do tempo que se misturava torcidas. Eu vi vários Santos e Corinthians com amigos corintianos, eu era o único santista, em que torcidas estavam misturadas. Eu lembro a despedida do Pelé em 74 no Pacaembu, 67 mil pessoas, pagantes, está na ficha, hein? Eu assisti Santos e Corinthians lá com a torcida misturada, inclusive o Santos perdeu de 1-0. O gol do Rivelino e o Adãozinho perdeu um pênalti, porque o nosso maior goleiro da história, junto com o Gilmar, foi o Serras, defendeu o pênalti. Bem, o que interessa é que isso você tem, então, a parte acadêmica, de estudos e a parte legislativa. Quantas vezes você ouviu falar que ia ter punição disso, daquilo? A Inglaterra é um exemplo. Não é que a gente deve copiar a Premier League ipsis literis, mas ver o que foi feito na Inglaterra e que nós podemos, com a nossa especificidade histórica, fazer aqui no Brasil. Agora, tem gente, a grande parte não quer fazer nada. Aí entra a tua questão. A relação entre torcidas organizadas e facções políticas em times de futebol. O caso do Palmeiras, recentemente, houve uma série de incidentes, inclusive na gestão Paulo Nobre, vamos lembrar também, né? Então, a grande questão é que elas estão envolvidas na política, né? Na política dos times que não têm interesse de apoiar medidas restritivas, que não basta colocar o indivíduo na delegacia durante a hora do jogo, né? Que é uma das... Não, é muito mais, são ações criminosas. E por fim, desculpe a extensão um pouco maior do comentário, o episódio do Luan, que eu também acompanhei, ele passou pelo Santos, não jogou absolutamente nada, tal. Parece que é chato dizer isso da vida privada, mas no motel, de acordo com a informação, tinha 5 homens e 4 mulheres, tal. E aí a torcida sabia que ele ia lá, eles acabaram invadindo e nós vimos as cenas. Nada justifica, evidentemente, essa violência, muito menos a ameaça de morte, que um dizia que estava armado. Agora, causa muito estranheza o jogador dizer ao Vanderlei Luxemburgo, atual técnico do Corinthians, que está com muita disposição para voltar a jogar. Se ele tivesse tanta disposição, ele não estava às 3 horas da manhã no motel com 5 mulheres, né? Então, é uma outra questão que a gente tem de ver como é que é complexa, no caso do jogador, sem justificar agressão, contratos de 5 anos, o sujeito joga 6 meses e fica 4 anos e meio sem jogar nada. No Santos, eu tenho vários exemplos que eu vi em campo, o sujeito caminhando, enganando tal. Um deles voltou a jogar no Santos agora. Então, a questão que se coloca é essa, é uma questão complexa, o futebol é mais do que um esporte, né? O Corinthians é mais do que um time, assim como o Barcelona e outros, pelo envolvimento que ele tem na história de São Paulo, e a sua torcida cresceu quando ele não ganhava títulos, o que é curioso, durante os 23 anos, né? O maior público do Morumbi de times é Corinthians e Ponte em 1977, que o Corinthians perdeu de 2-1, vale lembrar aquele domingo, gol do Dicá de falta, foi 2-1. A história toda é que precisa ter um enfrentamento, né? Aí entra o Poder Judiciário, o Ministério Público, entra os clubes, né, com vontade de fazer isso, porque a gente tem medo, claro, de ir no campo de futebol. E outra coisa, você só poder a torcida de um time. Outra coisa, a torcida organizada determinar como é que deve ser a escalação e a contratação de técnico. E outra coisa que é perigosa, que é essa relação perigosíssima entre o crime organizado
lado de torcidas de futebol. Tudo isso é possível investigar com inteligência, com competência, respeitando a justiça e fazer com que ocorra o que nós assistimos em grande parte dos países da Europa. Não é que signifique uma maravilha, tem alguns problemas, mas não tem invasão de motel e tentativa de assassinato de jogador. Isso aí é intolerável. Agora, o Corinthians, concluindo, eu não sou corintiano, toda a minha família é corintiana, sou eu santista, tem um dos piores presidentes da história, hein? E olha que eu já vi presidente ruim do Corinthians. Esse é o pior.